Olá, meninos e meninas. A gente vai começar a estudar hoje um conteúdo novo. Nós vamos estudar, a partir de agora, as civilizações clássicas. O que seriam civilizações clássicas? São as civilizações que vão deixar referência para as outras civilizações. Várias coisas que essas civilizações da antiguidade vão criar antes de Cristo vão servir de referência para as civilizações que vão vir depois delas, inclusive para a nossa civilização. Nós continuamos com os resquícios dessas civilizações. Então, para a gente entender o que são essas civilizações clássicas, que são duas, Grécia e Roma, é importante a gente começar a entender o que significa a palavra clássica, né? O que é esse conceito de clássico? Uma coisa clássica é aquilo que se torna referência para as outras coisas, é aquilo que tem de melhor, é aquilo que vai ser criado e outras coisas, pessoas vão acabar copiando isso que a gente chama de clássico. Então, por exemplo, uma música clássica é a música que vai servir de referência para as outras, vai começar essa ideia de música. Então vai ter os melhores instrumentos, os melhores artistas, os melhores acordes, e as outras músicas vão se basear naquela música que é chamada de clássica. Um filme clássico, da mesma forma, é um filme com bons atores, um bom enredo, e vai ser um filme que vai ser referência naquele estilo de filme. Um jogo clássico, por exemplo, de futebol, Brasil e Argentina. Por que é chamado de clássico? Porque são duas seleções que têm tradição no futebol, tem bons jogadores, tem um bom estilo de jogo, e um jogo entre Brasil e Argentina nunca vai ser um jogo normal como um jogo entre outras seleções. Vai ser um jogo em que as pessoas vão ter muitas expectativas sobre aquele jogo, porque tem bons jogadores, porque tem um bom enredo. Então é um jogo que vai ser referência. Isso é uma coisa clássica. As civilizações clássicas que nós temos é Grécia e Roma. Vão ser civilizações que vão despontar, que vão ter o seu auge no final da antiguidade e vão servir de base para as outras civilizações que vão surgir depois dela. As civilizações até os dias de hoje copiam coisas que foram criadas na antiguidade pela Grécia e por Roma, certo? Hoje a gente vai começar estudando a civilização grega, que é uma civilização que até hoje desperta muita curiosidade, até hoje é muito comentada, é muito conhecida. Ainda é um país da Europa, um país que fica lá na Europa, é formada por uma área continental, tem um território dele que fica no continente europeu e tem muitas ilhas que são pontos turísticos famosíssimos e caríssimos do mundo, lugares maravilhosos e paradisíacos. E a Grécia, ela vai despertar muita curiosidade, ela vai despertar muita atenção das pessoas por conta da cultura que ela vai criar desde a antiguidade, por conta da mitologia, por conta da filosofia, medicina, os estudos de história, os estudos de matemática. Tudo isso vai ter uma forte referência na Grécia, porque a Grécia ela tinha uma valorização muito grande da religião. A vida do grego se pautava na religião e a Grécia tinha uma valorização muito grande da sabedoria. Vai ser esse paradoxo, religião e sabedoria. Vão ser essas duas coisas que vão se, ao mesmo tempo que vão ser oposição, vão se complementar dentro da Grécia. Então a Grécia vai ser referência e é a referência até hoje. Todo mundo conhece um deus grego, Eros, que é o Cupido, Afrodite, que é a deusa do amor, Zeus, que é o rei dos deuses, Poseidon, que é o deus do mar, Atena, que é a deusa da sabedoria. Todo mundo sabe um pouquinho. Todo mundo estuda um pouquinho de filosofia dos principais filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles e outros pensamentos filosóficos. Enfim, todo mundo conhece um pouquinho da cultura da Grécia, certo? A gente vai estudar hoje a origem dessa civilização. Os gregos, eles vão ter a sua origem da civilização num povo chamado de cretenses. Esse povo cretense, ele vai formar a civilização cretense. Vão construir grandes palácios. E essa civilização ela vai ser baseada nessa ideia dos reis, dos grandes reis. Esses reis, eles tinham muita interferência
do divino, muita interferência dos deuses. Os deuses interferiam diretamente na vida dessa civilização. Então eles tinham muitos templos. Tudo que eles faziam era baseado nessa ideia desses deuses, né, se os deuses iam agradar os deuses ou se não iam agradar os deuses, certo? E alguns desses vestígios dessa civilização cretense, né, alguns dos vestígios arqueológicos que foram encontrados aonde ficava a civilização cretense, encontrou-se inclusive um local semelhante a um labirinto, que seria o labirinto do Minotauro, que é uma lenda, é uma história da mitologia grega, que o Minotauro ele é um monstro, metade humano, metade touro, e ele vivia nesse labirinto, e de tempos em tempos eram feitos rituais com pessoas onde eram jogadas dentro desse labirinto para serem sacrificadas ao Minotauro, para evitar que ele destruísse a cidade. Descobriram já que dentro dessa civilização cretense havia uma dinastia, havia um ritual que era chamado do ritual do Minos, que era esse ritual de sacrifícios que aconteciam em homenagem aos deuses. E os reis dessa dinastia, os reis dessa civilização, perdão, eles eram chamados de Minos porque eles eram chamados de touro. E touro, e essa relação, né, de Minos vem dessa relação homem-touro, certo? Que é uma das lendas da mitologia grega. A mitologia grega é repleta de lendas, a gente vai conhecer algumas delas ao longo das nossas aulas virtuais. A civilização cretense vai crescer, vai se desenvolver, construir vários palácios, mas vai acabar entrando em declínio e vai ser sucedida pela civilização micênica, que também vai despontar como uma grande civilização. Dessas duas civilizações vão surgir os primeiros registros escritos da história da Grécia, que é o que a gente chama de poemas homéricos, que são poemas que são atribuídos a um poeta chamado Homero. São os primeiros registros que contam sobre a história da Grécia, os primeiros registros escritos. Alguns historiadores e arqueólogos acreditam que Homero não existiu. Outros historiadores e arqueólogos acreditam que ele existiu. O fato é que essas histórias que esse homem, Homero, que pode ter existido ou não, eram histórias que eram faladas, né, contadas de geração em geração, histórias orais, e que possivelmente esse homem, Homero, escreveu no papel, ou alguém escreveu no papel e colocou esse nome de Homero, e ele se tornou o principal poeta e o dono dos primeiros registros da história da Grécia. São 2 poemas que Homero escreveu. Ilíada, que conta a história da Guerra de Troia, que é uma guerra bem famosa, e eu vou fazer um outro vídeo para explicar o que foi a Guerra de Troia, e a Odisseia, que é o retorno do herói Odisseu, ou Ulisses, porque os nomes dos heróis gregos, eles têm um nome em grego e eles têm um outro nome em romano, porque as histórias da Grécia se tornaram também histórias da cultura romana. Então, Ulisses, ou Odisseu, o retorno de Ulisses para a sua ilha natal, para sua terra natal, que era a ilha de Ítaca. E por ele desafiar os deuses, ele ficou 10 anos vagando pelo mar até ele conseguir chegar à sua terra natal, a ilha de Ítaca. Essas 2 histórias é que vão dar o pontapé inicial para se conhecer a história da Grécia, porque é ali que a gente vai saber como é que funcionava essa sociedade. Era uma sociedade formada por palácios, cada cidade tinha o seu próprio rei, que é o que a gente chama de cidade-estado, quando uma cidade tem um rei que manda naquela cidade, mas todas essas cidades elas se unem em tempos de guerra, que é o caso da Grécia. Então eram as cidades-estados, cada cidade tinha o seu rei, não havia um rei ou um imperador que governasse toda a Grécia, cada lugarzinho tinha o seu próprio rei e em tempos de guerra eles se uniam para poder combater esse inimigo, que é no caso da Guerra de Troia, que a gente vai conhecer no outro vídeo. E aí, esses 2 registros dão início ao que esse período que a gente chama de Era dos Palácios. Depois que a civilização cretense e micênica elas são destruídas, vêm os jórios e outros povos que vão organizar
a Grécia. E aí a gente vai ter o surgimento dos genos. O que eram os genos? Eram comunidades familiares. Esses palácios, essas grandes civilizações, elas chegam ao fim. E aí as pessoas da Grécia, né, aqueles que vão permanecer no território grego, eles vão começar a se formar em pequenos grupos familiares. Esse grupo familiar tinha um ancestral em comum, e à medida que essas famílias elas iam crescendo, aqueles que eram mais próximos desse ancestral, né, os filhos mais velhos, eles vão permanecer no núcleo próximo da família e eles vão ter mais direitos, eles vão ser os donos das terras, eles vão ter direitos políticos, enquanto que os parentes que vão ficando mais distantes, eles vão se tornar os grupos sociais mais pobres e dependentes desses grupos sociais mais próximos do núcleo, mais perto, que é o que a gente vai chamar de oligarquia. A Grécia ela vai dar origem a essa ideia de oligarquia, que é um grupo formado por poucas pessoas, que tem muito poder, muito dinheiro, terras. Então, eles que mandam na cidade, enquanto que os demais, ainda que eles tenham uma ligação parental, eles vão ser grupos que vão ter menos poder, grupos que vão ter menos dinheiro, menos posses, então eles vão ser dependentes dessa oligarquia, que vai ser esse grupo pequeno que vai acabar comandando as cidades da Grécia, certo? Os gregos também acreditavam que eles eram descendentes dos deuses ou dos heróis. Então, todo grego originário da Grécia, nascido na Grécia, ele vai ter como origem da sua família algum deus, algum herói, algum semideus que vai, né, ser o pai do seu primeiro ancestral. Então, os gregos, eles se consideravam um povo melhor do que os outros porque eles eram descendentes desses gregos. E vai ser dessa estrutura onde a gente vai ter um pequeno grupo, que é a oligarquia, em cima, na pirâmide social, um grupo maior, dependendo desses, tinham poucas terras, vão se tornar camponeses, criadores de animais, artesãos, comerciantes, e o grupo que vai ser a base, que vão ser os escravos. A Grécia, ela vai ter a sua sociedade baseada na escravidão. A economia da Grécia vai estar baseada na escravidão. E a pessoa se tornava escravo na antiguidade de duas maneiras: ou prisioneiro de guerra, ou por pagamento de dívida. Não tinha nada a ver com essa questão de cor de pele. Aqui na antiguidade, a escravidão não está relacionada a um povo específico, a um continente específico, como a gente vai ter no Brasil no período moderno. Aqui na antiguidade, a escravidão ela está diretamente relacionada a essas duas questões, ou prisioneiro de guerra ou pagamento de dívida. E nós vamos ter os gregos, as cidades gregas, conquistando muitos territórios e tornando essas pessoas escravas. E esse comércio de escravos vai movimentar a economia e vai ser a base da economia da Grécia, certo? Nas próximas aulas a gente vai estudar as duas principais cidades da Grécia, Atenas e Esparta. Nós vamos ver as diferenças existentes entre elas, tanto na economia, quanto na cultura, quanto na sociedade, e os conflitos que vão vir por conta dessa ideia dos gregos, essa superioridade dos gregos acharem que eles eram melhores do que os outros e serem descendentes desses deuses, e toda a confusão que eles vão arrumar por conta disso. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, chama no privado, que à medida do possível eu vou respondendo, ok?